1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Amém? Só até aí, pode se assentar. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Essa talvez seja, já vou falar porque essas, sejam as aulas que eu mais desejei compartilhar com os irmãos nessa série de estudos. Por quê? Porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E falar da palavra, uma coisa claro, toda a palavra é maravilhosa, mas você falar da palavra, a palavra falando dela mesma, isso mexe muito comigo. E eu estou nessa expectativa desde o final de 2019. E, claro, a aula não está pronta desde lá, mas, sabe, Deus trabalhando, meditando no versículo, porque eu amo falar sobre a palavra de Deus. E esse texto, ele nos mostra algo muito interessante, porque quando nós lemos aqui nesse versículo, nós vemos que a palavra de Deus, ela atuou, ela agiu e continuava agindo, atuando na vida daqueles irmãos na igreja de Tessalônica. Continuava atuando de forma ativa, poderosa e eficaz na vida dos tessalonicenses. Não é que a palavra chegou ao coração deles e quando chegou, gerou um efeito, mas a palavra continuou produzindo efeito no coração deles. Nós vemos aqui no versículo 13, eu vou chamar de parte D, a qual também opera em vós. Opera. É um poder que ainda opera. Não é algo que foi somente quando Paulo pregou a eles e os ensinou, mas continuava gerando neles o fruto. E dentro disso, no contexto do nosso versículo, a palavra na parte A diz assim: Por isso também damos sem cessar graças a Deus. Por que Paulo dava graças a Deus? Paulo era grato ao Senhor porque, de fato, a transformação nas vidas daqueles irmãos evidenciava que eles haviam crido na palavra de Deus, pregada por meio de orientação, incentivo e insistência. Quando ele fala por isso, ele está fazendo uma ligação com o que ele tinha acabado de falar anteriormente. E o que Paulo havia acabado de falar? Ele havia acabado de falar, versículo 11 e 12. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O que ele está dizendo? Eu estou tão grato ao Senhor, porque da forma como eu conduzi a palavra a vocês, formando vocês como filhos, como um pai trata um filho, na exortação, na consolação e na testificação, para que vocês pudessem entender que vocês foram chamados para andar com Deus. E ele enxergava isso na vida daqueles irmãos. Eles receberam a palavra de Deus com a merecida honra que a palavra deve ser recebida por cada um de nós aqui, irmãos. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, avance comigo, por favor, no capítulo 3, versículo 1, a palavra diz assim: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada
como também o é entre vós. O que Paulo estava dizendo? Olha, que a palavra de Deus tem a liberdade, quando nós formos pregá-la, ensiná-la, mas não somente isso, que ela tenha o livre curso, mas que ela seja exaltada, que ela seja honrada da mesma forma que foi entre vocês. Por quê, irmãos? Porque aquela igreja recebeu a palavra de Deus. Aquela igreja comia a Bíblia. Você está entendendo? Aquela igreja era, vou falar uma expressão feia, mas você vai entender. Era ratinho de pregação. Estava ali, Paulo ia pregar, a igreja estava lá prestando atenção. Paulo ia discipular, estava a igreja lá prestando atenção. Paulo ia dar um estudo bíblico, estava lá a igreja prestando atenção. Porque eles amavam a palavra de Deus. E eles deram a honra que a palavra de Deus merece, a honra que você e eu devemos dar, irmãos. Mas esse é o ponto. Será que nós temos honrado a palavra de Deus como ela merece? Será que nós temos recebido a palavra de Deus como ela merece? Voltando para o capítulo, para a primeira epístola, no capítulo 2, versículo 13, a palavra nos diz que aqueles irmãos receberam a palavra, versículo 13, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente. Eles receberam a palavra. E o receber aqui, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o havendo recebido, o termo grego, ele aponta para aquilo que você de fato recebe, como se você estivesse recebendo um presente. Eu te entregando esse microfone e você estendendo as mãos para você receber, você tomar para si. Eles tomaram para eles a palavra que estava sendo compartilhada. Nós precisamos ser esses verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo, que tomam para si a palavra de Deus. Você se apropria da palavra, irmão? Eu me aproprio da palavra, os ensinamentos que nós temos tido, as pregações que nós temos recebido da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, a nossa meditação bíblica diária, o nosso devocional, nós temos recebido essa palavra. Esses irmãos receberam. Por isso que eles receberam com a merecida honra. Eles também fizeram isso com certeza da verdade, convencidos pelo Espírito Santo e transformados pelo seu poder. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Eles receberam a palavra de Deus em poder, no Espírito Santo, gerando transformação. Vocês entendem? A palavra para eles tinha poder. A palavra no coração daqueles irmãos gerava transformação. E toda vez que nós lermos a palavra e nós participarmos de reuniões em que a palavra é exposta, é pregada, é compartilhada, ensinada, nós precisamos, irmãos, ter essa convicção. Nós precisamos recebê-la como poder de Deus. Porque a palavra, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos de entender isso. Mas não apenas isso, é saber que porque através da palavra, ainda que ela nos confronte, e tem hora que machuca, irmãos. Tem hora que sai daqui, desses lábios, mas está machucando aqui. Porque o Espírito Santo está falando comigo, primeiro. Então, mas mesmo sabendo que machuca, é receber como vindo do Espírito Santo. E assim, entendendo que ela tem poder, entendendo que veio de Deus, veio do Espírito Santo, o que você e eu vamos fazer? Nós vamos nos submeter a essa palavra para que nós sejamos transformados por ela. Nós precisamos ter essa compreensão, e esses irmãos viveram isso. Nós comprovamos que essa foi uma transformação genuína. Por quê, irmãos? Eles abandonaram práticas pecaminosas. Ainda no capítulo 1, no versículo 9, na parte B, porque eles mesmos anunciam de nós
com a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Eles se converteram, de verdade, irmãos. Não foi de boca, não. Não foi uma novidade em Tessalônica que eles estavam vivenciando. Não era uma nova igreja, não era um novo pregador, não era uma novidade, mas eles de verdade receberam a palavra a ponto que eles abandonaram a prática pecaminosa. Está na Bíblia, irmãos. E nós? E nós? Quantas vezes eu não ouvi a palavra? Muitos anos. Eu não me converti de verdade. Quantos anos, irmãos? Será que você hoje está aqui nessa condição? Eles andavam também com Deus, irmãos, porque na parte C desse mesmo versículo 9, continuando, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles não abandonaram o pecado para continuar vivendo da forma como lhes agradasse. Eles não abandonaram o pecado, eles não se converteram para andar conforme eles queriam. Mas aqueles irmãos se converteram para quê, irmãos? Para servir a Deus. Implicitamente, ou melhor, explicitamente está escrito, eles abandonaram o pecado para servir a Deus. Eles não abandonaram o pecado para não irem para o inferno. Eles abandonaram o pecado para servir a Deus, irmãos. Está na Bíblia. A nossa vontade de nos submetermos à palavra que transforma, que vem do Espírito, é que nós vivamos para a glória de Deus. Esse precisa ser o meu e o teu desejo. Lembrei do louvor, né, que diz, esse é o meu desejo, te honrar, Senhor. Que esse seja o meu e o teu desejo. Para que eles abandonaram o pecado? Com esse propósito. Só que eles tinham foco, irmãos. Versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O foco deles era a eternidade, irmãos. O foco deles não foi receber a palavra, abandonar a prática do pecado para servir a Deus, porque servindo a Deus, agradando a Deus, andando do jeito que Ele quer, Ele vai me abençoar nessa vida terrena. Não foi isso não, irmãos. E esperar dos céus o seu Filho. Eles se converteram para servir a Deus porque eles desejavam encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E isso tanto é verdade que aqui na primeira epístola, na segunda também, essa igreja não era maravilhosa, não existe igreja perfeita. Mas nessa epístola e na segunda, Paulo ele corrige algumas distorções do entendimento escatológico que essa igreja tinha, a ponto que tinha irmão que acreditava tanto que Jesus estava tão às portas, que tinha irmão que tinha virado, usar aqui a palavra, andando de forma ociosa, né? Eles andavam de forma ociosa, não querendo mais trabalhar, porque eles esperavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Por quê? Eles amavam a vinda de Jesus, irmãos. A minha transformação e a tua de vida, o abandono do pecado para servir a Deus, é porque nós almejamos estar na eternidade com o nosso Senhor. E assim foi essa igreja. Sem falar, irmãos, da fé atuante deles, no versículo 3 do capítulo 1, do amor dedicado, da esperança, também no versículo 3, diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Era uma igreja que tinha uma fé atuante, um amor dedicado e uma esperança, mas também uma igreja que tinha alegria, mesmo em meio à adversidade. No versículo 6 nós vemos isso. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Mesmo em meio à adversidade, uma igreja, irmãos, servos de Deus, que se alegravam no Senhor. A palavra de Deus produz tudo isso em nós, irmãos. Basta nós nos submetermos a ela. Só que também
era uma igreja que dava exemplo a outros irmãos, versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. E também uma igreja cuja fé em Cristo era testemunhada, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. A maneira como foram formados como filhos, através da exortação, do consolo e do testemunho, gerou discípulos de Cristo, que compreenderam que foram chamados para andar com Deus. Eu vejo claramente aqui que, apesar de não serem perfeitos, porque nenhum de nós somos, eles foram transformados pela palavra de Deus. E esse precisa ser o nosso anseio. Nós vemos aqui no versículo 13 do capítulo 2, que a palavra de Deus ela é poderosa, ela transforma vidas. E eu, meditando nesse texto, já sabendo que seria um texto que seria abordado nessa série de aulas, em julho do ano passado, eu recebi um vídeo do pastor Marconi, um vídeo que eu já tinha assistido ele antes, alguns anos antes, mas que fez me lembrar de uma determinada pesquisa que eu quero comentar aqui sobre ela com vocês, irmãos. Em entrevista sobre como estudar a Bíblia, Scott Lindsay comentava a respeito de impactante pesquisa científica no Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos. Mas antes de eu falar da pesquisa em si, alguns números sobre a relação entre os americanos e a Bíblia. 9 entre 10 americanos possuem uma Bíblia. Talvez, 9 entre 10 americanos. Talvez na sua casa, algum dos seus familiares não tenha uma Bíblia. Talvez você nem use mais a sua Bíblia em papel, impresso, querendo usar só ela digitalmente. Eu vi outro dia, pastor Jeremias Pereira, uma mensagem para jovens, se eu não me engano, ele comentando algo muito interessante, que ele exortando os jovens a pararem de usar a Bíblia digitalmente. Por quê? Não porque seja proibido, mas porque a nossa Bíblia, impressa em papel, ela traz as marcas da nossa vida com Deus. Se vocês repararam, mas eu estou toda hora metendo o dedinho aqui na minha Bíblia, porque de tanto meditar em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 2, há tanto tempo a fio nessa Bíblia aqui, ela está até aqui rasgada, ó, tem que colar. Se vocês verem, por exemplo, não vai dar para todo mundo enxergar, mas ela é toda arriscada, toda pintada. Porque isso aqui são as marcas do meu tempo com Deus meditando na palavra. Quando eu olho isso aqui, eu me lembro daquela experiência que eu tive com Deus meditando na palavra, onde Deus me confrontou. E isso aqui não está aqui porque é o texto que eu estou usando na aula, não. Minha meditação é assim. Às vezes, minha filha e minha esposa talvez fiquem até um pouco escandalizadas, porque eu risco mesmo, pinto mesmo. Cada trecho, cada coisa, o que quer me falar, eu anoto, porque isso traz para mim marca da minha vida com Deus. Se você só usa a Bíblia de formato digital, eu quero em amor te exortar. Volta a usar a tua Bíblia em papel, em nome de Jesus. Pelo menos no teu devocional, pelo menos para você trazer aqui para os cultos, para as reuniões. Usa a tua Bíblia em papel, em nome de Jesus. Continuando aqui os dados. 6 entre 10 dizem que leram a Bíblia em pelo menos uma ocasião. 6 entre 10, ou seja, 9 entre 10 tinham a Bíblia, mas nem todo mundo tem Bíblia a ler. 6 entre 10 dizem que leram pelo menos uma ocasião. Menos de 40% leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana.
é muito pouco, né, irmãos? Se 9 entre 10 tem uma Bíblia, menos de 40% leem pelo menos uma vez. É muito pouco. E aí, entrando na pesquisa em si, é que você vai ver que coisa, irmãos. A pesquisa mostrava que os dados do estudo do Centro de Engajamento Bíblico vieram de mais de 40 mil americanos, de crianças com 8 anos de idade até anciãos com mais de 80 anos, das crianças aos mais velhos, através de pesquisas pela internet. Os pesquisadores apenas queriam ver como cristãos estavam reagindo com as Escrituras e saber o grau de envolvimento no que diz respeito à leitura. O estudo procurou descobrir se havia uma correlação entre se envolver com as Escrituras a cada semana e menores probabilidades de se envolver em comportamentos como jogos de azar, apostas, pornografia, embriaguez e sexo fora do casamento. Qual era o propósito da pesquisa inicial? O propósito dessa pesquisa é saber que efeito na vida cotidiana a Bíblia causava. De que forma, o quanto eu lesse da palavra, o quanto que aquilo diminuía a probabilidade de eu incorrer naquelas práticas pecaminosas. Só que a descoberta foi além. Eles descobriram algo impactante que veio ser o principal ponto da pesquisa. Escuta, irmãos. Ler a Bíblia de 1 a 2 vezes por semana, até mesmo durante a pregação no culto, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da vida. Ou seja, se você só abre a Bíblia agora, se você só vem um culto na semana, e se você só lê os versículos, quando lê todos os versículos que o pregador, que o professor compartilha, por essa pesquisa, não vai produzir muito efeito na sua vida. Você ser exposto esporadicamente à palavra de Deus. É a mesma coisa de nós, pais, querermos que os nossos filhos sejam transformados, que tenham fé no Senhor Jesus, uma fé salvífica, apenas por aquilo que eles aprendem domingo de manhã na salinha. Não, irmãos. Por mais que as professoras se esmerem, façam com zelo, com amor, dedicação, não é. É nós, ainda não sou pai de jovem, né? Mas os pais de jovens acharem que os jovens serão transformados porque eles participam da escola bíblica com os jovens aqui. Não, irmãos. Não apenas é suficiente. Por quê? Porque todo o resto que alimenta os nossos olhos, os nossos ouvidos, abafa a palavra de Deus. Se você tem uma pesquisa que diz que geralmente em torno de 3 dias, a ministração, a pregação que você ouviu 3 dias anteriores, você já esqueceu. É estatística isso. Nós precisamos ir além. E interessante porque isso, o texto nos mostra de 1 a 2 vezes por semana. Quando essa leitura passou a ser por 3 vezes por semana, o que aconteceu? No relato da pesquisa, teve um pico, um leve pico, um leve aumento. A pesquisa estava assim, praticamente não surtia efeito. 3 vezes por semana, aumentou levemente. Quando esse texto que você se expõe, a santa e poderosa palavra de Deus, é lido a partir de 4 vezes por semana, eles ficaram espantados com o resultado, porque a transformação foi tamanha que dava um salto, irmãos, na pesquisa, a partir de 4 vezes por semana. Então, sinto muito te dizer, se você não lê Bíblia dia nenhum, se você lê só 1 vez por semana, se você lê 2, 3 vezes por semana, você não vai ter muito resultado prático na sua vida, porque nós precisamos ser expostos à palavra de Deus regularmente, irmãos. Não é só 1 dia por semana, 2 dias por semana. E você pode perceber por sua experiência de vida. Por exemplo, quando você está meditando na palavra de Deus e você recebe aquela palavra te impacta. Quando a palavra queima, arde o teu coração, você começa a colocar em prática
geralmente aquilo que você foi impactado. Mas, se você não continuar meditando na palavra, daqui a pouco você não deixa aquela prática, aquela boa prática de lado e volta às antigas práticas? Não é verdade isso? Tem que ser regular, irmãos. Não pode ser esporádico. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. O alimento não pode ser só hoje, amanhã não, nem depois, quarta-feira eu vou me alimentar. Não pode. Nós não podemos agir assim com a poderosa palavra de Deus. Então, quando chegou a 4 vezes, ela chegou a dar um salto nessa pesquisa, nesse relato. E olha que interessante, irmãos. O esperado seria que fosse um aumento gradual do impacto na vida. Uma vez por semana, ok. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não. Quando chegou a 4 vezes por semana, deu um pico, deu um salto. Agora, que tipo de comportamento está sendo afetado? Sentimento de solidão cai 30%, irmãos. Interessante, né? Problemas com raiva caem 32%. Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, caem 40%. 57% menos chance de problemas com álcool. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. 61% menos chance de se envolver com pornografia. 68% menos chance de sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. E nos comportamentos positivos, aumento no discipulado de 230%, irmãos. Por quê? Quando você está cheio da palavra, o que você quer fazer? Você quer guardar para você? Não, você quer ensinar outras pessoas. 230% de aumento. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. A pesquisa constatou aquilo que é a Bíblia Sagrada e os testemunhos de vida nossos testemunhos de vida e testemunhos de vida de pessoas com quem nós temos contato, que sabemos que ouviram a palavra de Deus, meditaram na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Ela é poderosa. A pesquisa só mostrou aquilo que a gente já sabe. A Bíblia é poderosa. Só que aí, irmãos, nesse texto, eu encontro 4 verdades muito importantes que eu preciso compartilhar com os irmãos. E uma aula que era uma aula, virou 2, que virou 3 e que virou 4 aulas. Então, nessa primeira parte, por que eu falo 4? Primeiro, nós vemos na parte B do versículo 13, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, ou seja, a palavra de Deus ela foi pregada, ela foi anunciada. Então, dentro do contexto do que nós estamos estudando e daquilo que os irmãos viveram, é importante nós vermos sobre a pregação da palavra. Na parte C do versículo, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus. É importante nós vermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Na parte D do versículo, nós vemos a qual também opera em vós, ou seja, ela é viva e ela é eficaz. Então nós precisamos ver que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas também na parte E do versículo, porque ela é viva e eficaz, ela opera em quem? Naqueles que creem, os que creste. Então, dentro de cada uma dessas 4 verdades, a coisa ficou muito grande aqui. Eu precisei dividir, irmãos, para que a gente possa manter o padrão do nosso horário. E dentro dessas 4 verdades, de que houve uma pregação, de que a palavra de Deus ela é poderosa, de que nós precisamos crer na palavra, de que ela é a palavra de Deus, eu preciso priorizar a palavra de Deus. E nessa aula nós vamos ver que a Bíblia é a palavra de Deus. E é o tema da aula de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus.
O meu anseio, a minha expectativa nessa manhã é que você saia daqui entendendo isso, que a Bíblia é a palavra de Deus.